TCE está de volta e o tema de hoje é a fibromialgia, uma condição que afeta milhões de pessoas no Brasil. Para este bate-papo, estamos recebendo a especialista em reumatologia, Laura Beatriz. Laura, continuando aqui a nossa conversa, né? No bloco anterior a gente falou bastante sobre os sinais, os sintomas, né? Agora eu queria focar um pouco na questão do tratamento contigo. Tá. Existe algum tipo de medicação que é ministrado no paciente? Como que funciona? O tratamento da fibromialgia, ele não é um tratamento baseado só em remédio, tá? Então, ele tem que envolver vários aspectos. Desde o tratamento da parte de condições psicológicas, tratamento da parte de exercício físico, que depois a gente vai falar um pouco mais, tratamento da parte, muitas vezes, de reabilitação, tratar condições crônicas associadas. E aí, entrando na parte de medicamento, entra muito na questão de que a gente conversou no primeiro bloco da fisiopatologia. Então, se eu tenho uma dor crônica, ela não é uma dor aguda. Vai melhorar com dipirona, com paracetamol, com anti-inflamatório, com morfina? Não vai, porque isso é um bloqueador de receptor de dor aguda. Melhora momentaneamente e depois volta. Eu tenho que tratar a percepção, que é uma desregulação dos neurotransmissores. E aí a gente fala que esses neurotransmissores são substâncias que existem entre os nervos e que elas fazem ali a conexão para passar o impulso. Esses neurotransmissores são compartilhados com algumas doenças como depressão, ansiedade, pela própria forma como a dor é percebida. Então muitas vezes eu vou recorrer a um antidepressivo com ação em dor, a um ansiolítico com ação em dor, eu vou recorrer a uma medicação anticonvulsivante que vai ajudar a regularizar esses receptores. E aí, às vezes, o paciente fala, nossa, mas você está tratando a depressão. Doutora, acho que eu sou louca, está tratando minha depressão. Não, eu estou usando um antidepressivo para tratar dor e que ele vai ajudar também na questão de dor. Mas que, claro, dependendo se o paciente tem depressão, pode ser uma medicação de escolha para ele. O outro paciente tem uma alteração de sono, eu posso usar uma medicação que dá mais sono, né? Entendi. E outra particularidade do tratamento que às vezes incomoda um pouco o paciente é eu uso mais de um remédio em geral. Por quê? Eu tenho 6 vias de ativação de dor. Usar um remédio só, eu inativo uma via e as outras permanecem ativas. Então, como é que eu faço? Eu aumento a dose, aumento o efeito colateral e às vezes não consigo o efeito que eu quero. Então, muitas vezes, combinar medicamentos são estratégias que são muito mais interessantes. Combinar dose menor, mas usar mais tipos de medicamento para conseguir bloquear melhor essa dor. Certo. E você vai entrar no exercício? Na próxima pergunta. Exatamente isso. Porque a gente falou muito da parte farmacológica agora. Eu queria que você falasse qual é a outra forma de tratamento da fibromialgia. Tá, de todos esses aspectos, né? Tratar Sem aspecto dúvidas. Emocional, tratar aspecto nutricional. Então, tomar água, me alimentar corretamente, autocuidado, gerenciamento de sono. Se eu tenho depressão e ansiedade, muitas vezes eu tenho que tratar depressão e ansiedade, eu tenho que fazer terapia, entender quais são os meus gatilhos de dor, né? Mas não existe remédio mais eficaz para a fibromialgia do que exercício físico. Isso por estudo. O remédio químico não substitui o exercício físico. Por quê? Porque o exercício físico ele vai liberar no nosso corpo substâncias e neurotransmissores que são mais potentes que morfina para você controlar a dor. E ele ajuda a regularizar esses processos. Então, hoje você já sabe que o exercício ajuda a regular o humor, ajuda a regular sono, ajuda a regular dor. Também vai me ajudar no fortalecimento muscular para não ficar tendo a tendinite, que também vai desencadear a dor. Então, assim, uma série de benefícios e o exercício aí, ele é pilar de tratamento na fibromialgia. Perfeito. Você falou muito... A gente tem conversado muito sobre a questão emocional, né, da doença, né? Você acha que falta um pouco de compreensão sobre a doença, talvez ali por parte da família e até mesmo dentro do próprio sistema de saúde? Eu acho que sim. Eu acho que entra naquilo de como eu não conheço a dor do outro, eu acabo que eu não consigo mensurar e às vezes eu acho que o outro está fazendo drama, né? Então, o paciente se sente incompreendido, as pessoas não compreendem, não conseguem medir aquilo e acaba virando que um joga pro outro. Às vezes a própria pessoa tem preconceito. Tem paciente que fala pra mim, eu tenho vergonha de te falar, tô com dor no corpo inteiro. E aí, até você tirar um pouco disso, né? Eu acho que sim. E como que os pacientes meio que recebem esse diagnóstico? Como que você vê, né, sendo uma médica reumatologista? Eu acho que vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoa que está tão angustiada de não ter um diagnóstico que ela quer ter o diagnóstico. Tem pessoa que ela está tão angustiada de achar que ela tem um diagnóstico que ela não quer o diagnóstico. Mas eu acho que a questão não é o nome que eu dou. A questão é a pessoa entender o processo que leva a essa amplificação de dor e entender como que eu posso fazer para melhorar. O diagnóstico é só um nome,
Mas se eu falar assim, olha, você tem essa percepção que está alterada por isso, tudo isso que a gente está conversando aqui, isso vai ajudar a pessoa a se compreender melhor e a também protagonizar o tratamento dela. Porque não sou só eu que trato o paciente, ele tem que querer aí entrar como protagonista nesse tratamento, porque envolve muitos aspectos, né? Sem dúvidas nenhuma. De tudo que você falou aqui, Laura, ficou bem claro, né, pra gente que o tratamento multidisciplinar é extremamente importante, né? Ao seu ver, né, de que forma o acompanhamento psicológico, qual que é a importância dele, na verdade, para o tratamento, na sua opinião? Eu acho que se a dor ela tem gatilhos emocionais, né? E se ela me causa percepções emocionais, eu tenho que entender isso. Eu acho que a ansiedade, a depressão e o autoconhecimento, elas são muito interligadas. Então, assim, se eu tenho dor baseada... Eu vejo pacientes que falam assim, eu tive uma crise depois que eu tive um momento bom. Por que essa crise veio depois que eu tive um momento bom? Eu tive uma crise depois que eu tive um momento ruim, depois que aconteceu tal situação eu tive uma crise, mas tal outra não. Quais são os gatilhos emocionais que em mim ajudam a desencadear a percepção de dor também? E quando eu passo a ter esse conhecimento, isso eu vejo que é um pulo muito grande que o paciente dá em termos de melhora, que nem sempre é fácil, nem sempre é claro. Sim, também, né? Sim. E por isso acho que, de repente, um especialista, um psicólogo, ele vai ajudar bastante. Certo. E existem outras áreas, assim, dentro da medicina que podem complementar ali também o tratamento? Existe a questão de fisioterapia para reabilitação de algumas coisas, existe a questão da acupuntura. Se o paciente tem a questão de distúrbio temporomandibular, passar também no odonto para fazer a parte de placa e trabalhar essas coisas. Às vezes especialidades complementares, um próprio neuro, ou um próprio ortopedista se tem alguma lesão, ou a questão do psiquiatra, quando tem algum transtorno psiquiátrico que precisa ser tratado. Às vezes não é a minha área, eu não vou saber, de repente, abordar determinadas nuances aí, né? Sim. Recentemente, Laura, foi aprovada, né, uma nova lei que prevê justamente o atendimento multidisciplinar, apoio à formação de profissionais e incentivo à pesquisa, né? Uhum. Na prática, você acha que isso pode ser um avanço para o paciente? Eu acho que muito. Acho que muito. Eu acho que tanto para o paciente que ele tem limitações para fim previdenciário, mas não só para isso. Eu vejo que hoje, por exemplo, eu trabalho no âmbito particular, mas eu também faço a parte do SUS. E muitas vezes você vê que o paciente ele não melhora, não é porque ele não quer, é porque ele não tem acesso. Ele não tem acesso a todas as medicações disponíveis no sistema público e não tem como custear esse tratamento, que são medicamentos caros. Ele não tem acesso a um programa de exercício físico, ele não consegue passar numa terapia, ele não consegue muitas vezes passar num nutricionista, que às vezes tem outras questões aí envolvidas relacionadas à obesidade, sobrecarga, principalmente uma coluna, artrose, joelho. Então, assim, todo esse contexto, a distância entre as consultas, isso dificulta muito. E aí, muitas vezes a pessoa vai cronificando porque não consegue tratar. Certo. Então, ter esse acesso dentro desse projeto de lei, né? Se eu falo que a fibromialgia ela é equiparada à PCD, eu tenho que dar condições de abraçar esse paciente em termos de saúde. Eu acho isso extremamente importante. E vale lembrar também que o SUS já prevê, né, esse atendimento integral desde 2023, mas ainda enfrenta limitações estruturais aí, né? Muitas, né? A teoria é bonita, a prática nem tanto, mas eu acho que a gente sempre tem coisas a ganhar. Isso eu acho que é um dos ganhos. Certo. Na sua visão como médica, Laura, você acha que a falta de dados sobre a fibromialgia atrapalha a organização de atendimento e o avanço até nas pesquisas? Com certeza. Quanto mais eu tenho de dado, e dado também é pesquisa, né? Sim. Dado faz parte de pesquisa estatística. Quanto mais eu tenho de dado, quanto mais eu entendo como é o processo da doença, eu consigo mais trabalhar em tratamento. Então, eu acho que é tudo junto. Sim. A lei também prevê a formação de profissionais, né? Ao seu ver, você acha que existem falhas hoje em dia na formação médica em relação à condição da fibromialgia? Eu acho que o médico reumatologista, ele acaba se acostumando muito a ver o paciente com fibromialgia. É tema que tem em congresso, é tema que a gente estuda. Então, para o reumato em si, que é a especialidade que trata a fibromialgia, eu acho que menos. Mas eu vejo muita dúvida com relação a outros profissionais, em relação ao encaminhamento, em relação ao diagnóstico. Existe sim, fica meio com medo de dizer que não é. Sim. E por que você acha que isso acontece? Porque não tem um exame, né? Não tem um exame, então eu fico sempre na dúvida de será que eu tô achando que e não é? Eu acho que é por isso. Dificulta, né? Dificulta. Você comentou ali sobre a questão da
condição ser equiparada ao PCD, mas como que isso vai funcionar na prática? Já tem alguma definição? A lei já estabelece alguma diretriz para isso? A lei, ela vai se começar, qual que é o termo? Se iniciar, né? Em janeiro, né? Dia 20 de janeiro. Sim, então, sim. Até agora ela foi sancionada. Existe um tempo aí que a gente tem, seria de preparo. O paciente, ele precisa ter o diagnóstico da fibromialgia, mas precisa passar por uma avaliação multidisciplinar, que daí vai envolver eu olhar aquele paciente com fibromialgia, se ele realmente, nas atividades do dia a dia, nas relações sociais, ele tem um prejuízo a ser comparado com um paciente PCD para receber essa titulação de PCD. E aí ele vai ter todos os benefícios que um paciente PCD tem. Do ponto de vista clínico, né, ao seu ver, existem algumas mudanças que podem ser feitas dentro do sistema de saúde para acolher melhor o paciente que convive com a fibromialgia? Eu acho que muitas, na verdade. Acho que começando a questão de acesso, mais acesso à consulta, mais acesso a acompanhamento, medicamentos que não são disponíveis, que nem a gente já comentou, né? Às vezes você tem uma falha terapêutica, o que tem disponível no SUS, não tem outras opções. Eu acho que a questão de programas de conscientização do paciente, conscientização da família. Eu acho que a questão de acesso às equipes multidisciplinares mesmo, então programas de reabilitação, a parte de psicólogo, a parte do nutricionista, eu acho que tem que ser uma força-tarefa conjunta. Sem dúvidas. A gente está chegando ao final do nosso programa, Laura, mas antes eu queria te perguntar como que está a questão da parte de pesquisas e estudos. A gente tem tido avanços significativos assim nos últimos anos? Eu acho que pesquisa tem em tudo, né? Avanços significativos, eu acho que não tanto, né? A gente entra em substâncias novas que vêm aparecendo, por exemplo, o canabidiol, mas ainda os estudos são muito controversos, as dosagens são diferentes, as apresentações, você não consegue comparar um estudo com outro, são estudos pequenos. Então, tem muita coisa que tem aparecido sem peso ainda, que a gente não consegue ali colocar na nossa prática clínica, porque precisa de mais informações. Eu acho que existe um espaço grande, existe um gap grande aí de pesquisa para fibromialgia e quem quiser abraçar... Estão precisando, serão muito bem-vindos a ajudar nessa pesquisa, né? A ajudar, com certeza. Sem dúvidas nenhuma. Laura, queria agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigado, viu, por trazer para a gente esclarecimentos tão importantes sobre esse tema. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. O TV Câmara Entrevista fica por aqui. Para rever este conteúdo ou compartilhar, é só acessar o canal da TV Câmara Jacareí no YouTube. Aproveita também e segue a gente nas redes sociais. Deixe seu comentário e sugestões de temas que gostaria de ver por aqui. Sua participação é sempre bem-vinda. Se cuidem e até a próxima!